Muito obrigado, ministra Ruth Richardson. Como sempre, uma palestra bastante motivante. Temos uma série de perguntas da plateia que mostra realmente o interesse pelo tema. A primeira pergunta será dirigida ao Otto Guevara Gucci. Como fica a questão da China? Existe, teoricamente, produtos de baixa qualidade que não respeitam a legislação ambiental, que não respeitam a legislação trabalhista, os estándares internacionais. O senhor acha que isso, de fato, os países devem criar medidas protecionistas contra a China ou seria uma desculpa dos grupos de interesse querendo manter privilégios? Los chinos, en relación a los chinos, tienen que mantener los aranceles, las barreras tarifarias a China porque no tiene ambiental, las cuestiones. Bueno, muy impactado por la conferencia de doña Ruth Richardson y el amigo Alessandro Teixeira. Este es un tema complejo en el sentido de que China no tiene muchas regulaciones ambientales, no tiene muchas regulaciones laborales y produce bienes que comercian el mundo y que los países que reciben este tipo de bienes manifiestan preocupación porque estos bienes compiten con los bienes producidos localmente, con precios muy inferiores. A los consumidores les conviene. A los consumidores les conviene tener acceso a la mayor cantidad de bienes producidos en diferentes regiones del mundo a los menores precios que se puedan obtener. De esa manera los consumidores tienen más recursos disponibles para satisfacer sus necesidades de consumo. Eso nunca podemos sacarlo de la ecuación. En relación a si otro país produce en condiciones que a cierta gente no le gusta, siempre queda la solución de mercado hacia eso y es el boicot. En el sentido de que si en un país hay mucha conciencia sobre el tema ambiental, puede ser que los consumidores de ese país no quieran consumir productos que afectan el ambiente en otros países. Hay algunos ejemplos sobre este tema, que es la pesca del atún, por ejemplo. Hay atún que se pesca afectando delfines y hay empresas que certifican que cierto atún capturado en el mar no afecta a los delfines y hay consumidores que están dispuestos a pagar un precio especial por ese tipo de atún y hay muchos consumidores que boicotean el producto que no viene con esa certificación. Entonces, el camino de la educación de los consumidores, el consumidor manifestando sus preferencias en el sentido de que si hay países que producen cierto tipo de productos abusando laboralmente de los niños, por ejemplo, bueno, los consumidores decidirán que no consumen productos de ese país producidos en esas condiciones. Estas son las soluciones de mercado. No creo en los impuestos arancelarios, creo en la apertura unilateral, como le establecía ahora doña Ruth Richardson. Creo en que las barreras no arancelarias deben eliminarse y hay una gran tentación hoy a utilizar el tema de la salud, el tema del ambiente para poner barreras al comercio. Los consumidores deben tener acceso a los productos producidos en el mundo para satisfacer sus necesidades de consumo. Muito obrigado. Thank you very much. Just very quickly. A Nova Zelândia não tem medo da China. Nós somos o primeiro país do mundo a assinar um acordo de livre comércio com a China. Eles são nossos amigos. Ponto final. Obrigado. É isso. Próxima pergunta, ao Alessandro Teixeira. A Agência Brasileira de Promoção de Exportações tem um papel muito importante de vender o Brasil lá fora. Mas, paralelamente, tem sido feito algum trabalho para aumentar a competitividade do Brasil? São citados alguns exemplos, como reduzir a carga tributária, a burocracia, flexibilizar a legislação trabalhista, melhorar a infraestrutura, a questão também da legislação ambiental ser um pouco confusa. Existe um trabalho paralelo para aumentar a competitividade ou só apenas de vender o Brasil? Bom, essa é uma
excelente pergunta, e eu gostaria de fazer 2 comentários, né? Às vezes a gente se perde um pouco na comparação, por exemplo, com a China, com a Índia e Brasil. Eu gostaria de só relembrar aos senhores, em termos de comércio internacional, que quando o Brasil foi descoberto, na verdade, os portugueses não queriam chegar no Brasil, eles queriam ir fazer comércio com as Índias, né? Aquela região do mundo já tem uma tradição no comércio internacional secular. E nós, o Brasil, isso é extremamente importante dizer, nós fazemos promoção dos produtos brasileiros, da imagem brasileira, há menos de 15 anos. Isso tem que ser muito claro. O Departamento de Promoção Comercial do Ministério de Relações Exteriores e a promoção brasileira no exterior, ela é feita apenas há 15 anos. Dentro dos últimos 10 anos, por exemplo, a idade da PEX, nós saímos de participar de 50 eventos no exterior para 745 eventos em um ano. Hoje nós somos considerados, como agência da Nova Zelândia, como uma das melhores agências em promoção de exportações e investimento do mundo. Isso é necessário para vender um país e dar competitividade para o país? Não, não é necessário. Primeiro, por quê? Porque, obviamente, nós temos alguns gargalos que são fundamentais no aumento do comércio exterior brasileiro. Primeiro ponto, logístico. Se fala muito na questão do apagão logístico. Pouco foi feito durante essa história de comércio exterior para investir na infraestrutura logística do Brasil. Hoje, se nós olharmos a costa brasileira, nós temos em média de 7 a 9 portos onde saem as exportações brasileiras. Se nós duplicarmos ou triplicarmos as exportações brasileiras, nós teremos um problema sério do ponto de vista de logística. Por isso que um dos programas centrais que o governo implementou e vem fazendo uma discussão aprofundada é o PAC, porque nós sabemos que não há possibilidade de expansão da questão das exportações sem a logística. Segundo, questão tributária. Eu me sinto muito confortável para discutir as questões tributárias, porque eu venho do setor empresarial. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter clareza aqui, sinceridade, é o seguinte: se o setor empresarial não puxar a discussão da reforma tributária, não existe reforma tributária nesse país. Isso tem que estar muito claro na cabeça de todos. Não depende dos políticos, do governo federal, do governo municipal, do governo estadual, a reforma tributária. É mais ou menos como a Ruth colocava no cenário internacional. Tem alguns que vão perder, alguns vão ganhar no curto prazo, mas a gente vai melhorar. Então, esse que é o problema central que a gente tanto fala do custo Brasil, que é a questão logística, que é a questão da reforma tributária, obviamente estão sendo trabalhados. A segunda pergunta que fica é: a velocidade é necessária? Aí eu posso dizer para os senhores que não. Mas enquanto a gente não tiver um consenso, como sociedade, governo, políticos e setor produtivo, fica muito difícil conseguir chegar a um processo numa linha e uma direção única. Hoje a gente tem muito mais divergência do que consenso, inclusive no setor empresarial. Exemplo disso, se eu pegar um determinado setor, que é o setor farmacêutico brasileiro, e pegar as 3 instituições que existem do setor privado, do setor farmacêutico, e fizer uma discussão sobre reforma tributária, cada uma tem uma posição. A única coisa que eu queria dizer é que isso não é diferente. Não é só o Brasil que é assim. Os Estados Unidos têm problema de reforma tributária que está passando no Congresso. A União Europeia tem forma e tem despadronização do processo tributário. Agora, o que cabe a gente responder, Paulo, é se a gente precisa ser mais rápido e criar um consenso que nós não temos ainda. Perfeito, muito obrigado.